nós, Pai, somos gratos a Ti. Muito obrigado por esse tempo tão ímpar, por estarmos na Tua presença. Muito obrigado por esse dia, por essa oportunidade, por cada vida aqui presente, tantos compromissos. Largaram tudo para estar aqui. Mas a vida é assim. Às vezes é necessário nós priorizar algumas coisas, principalmente quando se trata do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Ministra cada coração como o Senhor já vem ministrando desde o início. Somos gratos pelo Domingos, pela Érica, que não mediram esforços para abrir as portas da clínica, se é que eu posso dizer assim, mas abrir as portas principalmente dos seus corações, para receber amigos, parceiros, colaboradores, enfim. Quanta gratidão a esse casal. Eu oro em favor deles, eu oro em favor da família deles. Cuida, Senhor, das suas filhas, cuida, Senhor, dos seus corações, guarda, livra de todo mal, não só deles, mas de cada vida aqui presente, de cada família aqui representada. Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui. Assim como o Tiago falou, talvez alguns nem saibam por que estão aqui, mas Senhor, Tu sabes todas as coisas, e às vezes Tu nos impulsiona a realmente viver o melhor. E eu creio que esse tempo é um tempo onde o Senhor nos presenteou para vivermos realmente o melhor. Eu oro em favor de cada vida que está nos assistindo pelas lives, aonde quer que essa pessoa esteja, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Eu oro para que cada palavra, cada louvor aqui ministrado seja não somente um aprendizado, mas sejam palavras de cura, de transformação, de realização, que o Senhor possa trazer à existência aquilo que não existe para nos abençoar, porque sabemos que Tu és um Deus assim, um Deus que traz à existência aquilo que não existe para abençoar os seus. Que nós possamos abrir a nossa mente, nós possamos abrir o nosso coração para realmente receber um pouquinho mais, Senhor, da Tua palavra. Cabe mais. Estamos desejosos, estamos com sede, estamos com fome para realmente conhecer um pouquinho mais de Ti, Senhor. Então, que o Senhor permaneça conosco. Não vem agora que eu diminua, mas que o Teu Espírito cresça na minha vida, e tudo aquilo que sai da minha boca não sejam apenas palavras, mas que seja realmente direção, propósito, destino. Que assim seja. Amém. Muito boa noite, meus queridos. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigado, Domingos e Érica, pela oportunidade. Muito obrigado. Talvez vocês não tenham noção, no mundo espiritual, a porta que vocês abriram. Não posso dizer que vocês não tenham, mas pode ter certeza que realmente vocês abriram uma porta muito especial. Eu quero ser bem breve, as horas se passam, mas sabe aquele dia que a gente tem que fazer um esforço a mais e a gente acaba realmente se esforçando para receber tudo? Que esse seja o dia que você faça um esforço a mais para receber tudo aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Eu nunca fui um cara de balada, essas coisas, mas os meus amigos, eles chegavam pela manhã e eu pensava comigo mesmo: nossa, como pode ficar tanto tempo numa festa? Porque eu não sei você, mas talvez você já ficou em algumas festas, não é verdade? Até tarde. Então, hoje não vai passar das 3 da manhã, amém?
quero ser bem breve, bem, queridos? Mas eu quero ler um texto, porque a palavra, ela sempre se renova. Esse texto eu já li inúmeras vezes. Enfim, Jesus era realmente um homem muito simples, muito simples. E a maneira dele compartilhar a palavra era muitas vezes por parábolas. E eu quero ler uma parábola que me ensina muito. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, verso de número 11, que diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Saiu da presença do pai. Talvez ele não estava tão feliz assim. Se eu fosse entrar em profundidade nessa parábola, eu diria que esse filho, ele não teve um bom relacionamento com o pai. Não por conta de ter um pai ruim, mas por ele acreditar em algumas mentiras. E a vida não é diferente. Muitas vezes a gente não vive o melhor, a gente não vive realmente o propósito, porque decidimos acreditar em algumas mentiras. Mas como assim? Decidimos por conta própria? Muitas vezes sim, mas muitas vezes, diante das circunstâncias que a gente acaba vivendo, a nossa vida vai nos empurrando para isso. Eu não sei quem é você, eu não te conheço, mas uma coisa eu sei: a vida machuca, mas Deus cura. E a continuidade do texto diz que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as margens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, diga comigo, caindo em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui, quando o texto diz que caindo em si, ele se lembrou da casa do pai, ele diz assim, ele pensa consigo mesmo: nossa, quantos empregados meu pai tem, e lá tem comida de sobra. Eu me voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, peguei contra o céu e contra ti. Até tudo bem, arrependimento, chama-se isso arrependimento. Como é importante o arrependimento. Mas a continuidade do texto diz que ele diz o seguinte: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite: não há nada de errado que você fez nessa vida que vai fazer Deus te amar menos. O fato é que Deus te ama. Então, se você tem acreditado na mentira, não tem se perdoado por erros que você cometeu no passado, isso é uma mentira de Satanás contra a sua vida. Tudo que Satanás quer te paralisar. Quantas pessoas eu conheço que não vivem sonhos de Deus por conta de acreditar em muitas mentiras. Esse filho, ele acreditava na mentira que ele não poderia ser mais filho. Por quê? Porque ele tinha errado. Ele tomou uma atitude precipitada, ele decidiu viver a sua vida longe da casa do pai, longe da presença do pai. E diz o texto: olha, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão. Essa parábola também, Jesus está explicando o funcionamento do reino dos céus. Esse pai representa Deus, e esse filho representa muitas vezes eu e você, que de forma irresponsável decidimos viver a nossa vida do nosso jeito. E o que eu mais amo em Deus, o Tiago falando ali, Deus é lindo, Tiago. O que eu mais amo em Deus é que Deus nos dá liberdade. Você não é obrigado ou obrigada a acreditar nele. O fato é que o sol nasce para todos. E eu descobri que quem ama dá liberdade. Quando esse filho diz: pai, eu estou indo, o pai pega tudo aquilo que pertence a ele e entrega nas suas mãos.
coração do pai estava dizendo: não vai, filho. Mas o filho decidiu. Quem ama da liberdade vai. Mas da mesma maneira que ele foi recebido com alegria. Quando o filho chega, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, 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 tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ok, quero que você guarde esse texto. Nós vamos usar talvez lá no final. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. O que dirige a sua vida? Responda para você mesmo. O que dirige você? Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Todo e qualquer indivíduo tem a sua vida dirigida por algo. Neste exato momento, você pode realmente estar sendo dirigida por um problema. Você está aqui, mas o problema está com você. Isso está dirigindo você. Você não consegue trabalhar, você não consegue conversar, você não consegue fazer nada, porque o problema, a circunstância contrária, está dirigindo você. O que está dirigindo então a sua vida? Talvez não seja um problema, mas seja um vício. Você não consegue largar esse vício. Ei, tem coisas na vida que a gente entra sozinho, mas a gente só sai com a ajuda de outros. Seja humilde, peça ajuda. Talvez o que está dirigindo você são lembranças dolorosas. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, o quanto eu sofri, o quanto eu fui ferido, o quanto eu fui ferida. Talvez está dirigindo você uma pressão por alguma circunstância contrária, uma mágoa. Alguém te feriu fortemente. Você pode estar preso no passado, ou até mesmo um abuso que você sofreu lá na infância. Ninguém sabe, só você e o abusador. E você guardou isso até agora. E isso está paralisando você, isso está deixando você realmente paralisado, paralisada. Ei, eu não saí de Itajaí, o Tiago não saiu de Itajaí, o Domingos e a Érica não abriram as portas por um acaso. Existe um propósito. Existe um propósito muito maior do que você imagina. Nós estamos aqui para ser boca de Deus na sua vida, para te trazer cura, para te trazer realmente renovação, para te trazer restauração, para realmente transformar a sua realidade, para você realmente abrir o seu coração diante do Senhor. Talvez não foi um abuso sexual, mas foi emocional. Algumas pessoas realmente abusaram você, ou talvez uma decepção, uma traição. Talvez você, mulher, foi traída, e só você sabe o quanto ainda a sua alma sangra. Só você sabe o quanto ainda isso vem na sua lembrança. Talvez todos os dias. Uma deslealdade. O que dirige você? Eu dei alguns exemplos, pode ser outros. Não tenho tempo hábil para falar inúmeros exemplos que eu teria. O fato é que Deus nos criou realmente para desfrutar da paternidade dele, ou seja, da intimidade dele. E quando você desfruta da paternidade, quando você realmente vê Deus como um pai, e você tem intimidade, você descobre o propósito pelo qual você nasceu, para qual você nasceu. E quando você descobre o propósito para o qual nasceu, você segue o seu destino na terra. Há muitas pessoas que não conseguem, não sabem o propósito ainda da vida, o porquê que eles estão nessa terra, porque não conseguiram ainda ter essa intimidade com Deus Pai. E sem intimidade com Deus Pai, o propósito vai ficar vago, você não vai conseguir. Não tem como. Sem um significado, a vida não tem relevância, não tem esperança. Então nós precisamos decidir, e talvez hoje seja o dia. Ser guiados, ser dirigidos por propósitos, ou ser guiados, ser dirigidos pelas circunstâncias. Qual é a sua escolha? Diga para você mesmo.
pastor, a minha escolha é realmente ser dirigida por propósito. Ser dirigido por propósito parte do princípio de saber quem você é, resolver o problema que está no seu coração. E qual é o maior problema que está no seu coração? Não são as contas para pagar amanhã, não é o seu cônjuge, não é os seus filhos, não é a sua família. O maior problema da humanidade chama-se orfandade. Você não pode ir muito longe se você não tiver a sua identidade bem resolvida. Descobrir sua identidade faz você operar a partir de quem você é e não das suas circunstâncias. Então, até que você saiba quem você é, você jamais poderá cumprir seu propósito. Você entendeu isso? Estão comigo até aqui? Ok. Então, para explicar melhor, Deus criou todas as coisas. Se você pegar uma semente, pega uma semente de uma árvore frutífera. Toda semente tem um DNA de algo extraordinário, sim ou não? Toda semente tem um DNA de algo extraordinário. Então você concorda comigo que uma semente é uma promessa? Só que essa promessa só vai se cumprir se realmente ela estiver no lugar certo? Você concorda comigo? Se eu pegar uma semente e lançar nessa plataforma aqui e deixar ela aqui durante anos, ela nunca vai cumprir o propósito para o qual ela veio nessa terra, foi criada. Ela nunca vai passar de uma semente, ela nunca será uma árvore frutífera aonde dá milhares de frutos. Não é diferente comigo e com você. Se Deus criou uma semente, um DNA extraordinário, imagina eu e você, que somos a imagem e semelhança de Deus. Imagina, você tem um DNA do extraordinário, plantado em você todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Só que você precisa descobrir isso. E quando você não tem a sua identidade bem resolvida, isso fica muito vago. Isso, você diz, não, isso não é para mim, isso é para o Domingos, para o Tiago, para a Nayara, enfim. Isso é para o Júnior, não é para você. Uma vez, uma moça, eu estava na prefeitura de Itajaí, e uma moça, eu estava numa sala, tinha muitas pessoas, ela disse, você é pastor? Sim. Você é o pastor da igreja MV? Sim. Eu quero te fazer uma pergunta então. Nunca ninguém conseguiu me responder e me convencer. Eu digo, então, calma lá, antes de fazer, se eu não souber, eu vou pro Google. Brinquei com ela. Ela disse, pastor, me desculpe, mas eu não acredito que Deus saiba dos problemas de todo mundo. Eu não acredito que Deus realmente conhece o problema de todo mundo. Naquele momento veio na minha mente o seguinte: olha para a sua mão. Eu pedi para eu olhar. Quero que você também olhe para a sua mão. Você está vendo as suas digitais? Hoje nós temos no mundo, sei lá, cerca de 8 milhões de pessoas. Nenhuma tem a digital igual. Deus te fez único para cumprir um propósito aqui na terra. Você precisa entender isso. Você precisa ir em busca disso. Mas muitas vezes a falta de paternidade, aquele filho que sai de casa e de repente deseja comer as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, aquele filho que não tinha sua identidade bem resolvida, aquele filho que estava perdido, estava buscando os seus caminhos. Enquanto você busca os seus caminhos, você erra. Agora, você realmente seguindo os caminhos para a qual foi criado, você é assertivo. Mas muitas vezes a falta de paternidade, de legado, gera dúvidas nas pessoas. Por isso há tanta gente que se sente perdida, questionando muitas vezes o motivo de certas coisas. Ao menos sei o que. Tudo que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir meu propósito, sentirei que estou começando a viver. Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar em algo que nem ao menos sei o que.
eu compartilhar algo com vocês. O meu bisavô, um italiano, ele veio da Itália, morar no Rio Grande do Sul. Ele vai conhecer uma italiana chamada, realmente, ou melhor, eu não vou nem dizer chamada, o nome dela era Palmira, mas ela não era conhecida pelo nome. Eu já vou explicar para vocês. Era aquela mulher realmente que era a beleza da família, era aquele doce de pessoa. Ela era conhecida assim. Ela vai se casar com o meu bisavô, Augusto. Eles vão ter 19 filhos. E ele se torna um homem totalmente alcoólatra, viciado e violento. Para você ter uma noção, a minha bisavó passou a ser conhecida como a mulher das pernas queimadas. Por quê? Ele pegava ferro, esquentava no forno a lenha e queimava as suas pernas. Deixa eu explicar algo para você. Você que é pai, você que é mãe. Filho não vem pronto. Filho se constrói. Dos 19 filhos, um era meu avô. Vou falar dele, Atílio. Ele vai crescer num lar disfuncional, vai se tornar um homem, vai se casar com a minha avó, Adelina, vai se tornar exatamente daquilo que o pai dele era, um homem violento, alcoólatra. Vai se repetir a mesma história. Ele era tão violento que ele selava a minha avó como sela um cavalo e batia nela como se bate um animal. Ele colocava ela dentro daqueles barris de vinho e jogava ela morro abaixo. Ela vai ter 3 filhos e vai morrer aos 26 anos de idade. O mais velho, com 8 anos, é meu pai, Domingos, o nome dele. O meu nome também é Domingos. Entenda uma coisa: meu pai vai crescer, tudo aquilo que ele presenciou com seu pai, ele vai crescer, vai se tornar um homem, vai se casar com uma mulher linda, minha mãe, chamada Edith. E no dia do seu casamento, ele aparece bêbado, para surpresa dela. E ali começa realmente uma história de terror. Para você ter uma noção, para resumir o meu testemunho, os meus 3 primeiros irmãos não chegaram na idade de 1 ano. Todos morreram por conta do meu pai. Minha mãe conta que ela estava grávida, um dos filhos, um dos meus irmãos, grávida de 8 meses. Meu pai chegou em casa na madrugada. Naquela época a gente morava no sítio. Ele pegou 2 baldes de água, eles pegavam do poço, jogou em cima dela para acordar, e ele bateu tanto nela que ela ficou desfigurada. Naquele dia ela entrou em trabalho de parto que durou 8 dias. Esse meu irmão vai morrer aos 4 meses, com vários problemas de coração e tantos outros problemas, porque ela já apanhava durante toda a gravidez. Minha mãe então fica totalmente traumatizada, não pode voltar para casa dos pais. Meu avô não aceitava mais ela, e ela tem que permanecer nesse casamento, sendo ameaçada pelo meu pai. Minha mãe então adota, não quer mais engravidar, porque teve 3 de gestação e foi difícil para ela, porque ela apanhava muito quando estava grávida. Minha mãe então vai adotar a minha irmã mais velha, a Kátia. Agora é minha mãe e a minha irmã apanhando. Meu pai então entra com uma promessa: se você engravidar de um filho homem, eu vou deixar de beber. Minha mãe tenta uma 4ª gravidez. Nasce a minha irmã Cristiane. Minha mãe tenta uma 5ª gravidez. Nasce a minha irmã Michelle. Agora é 3 meninas. Minha mãe correndo e apanhando do meu pai. Por um acidente, minha mãe disse, ela engravidou de um filho homem. Eu. O dia que a minha mãe falou isso, eu já conhecia Jesus. E sabe, eu disse para ela o seguinte: mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não estava nos seus planos, mas antes que eu chegasse no ventre da senhora, a Bíblia diz que
Deus já tinha sonhado comigo. Se algum dia você ouviu isso dos seus pais, entenda que você pode não ter sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe, mas antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Deus já tinha sonhado e projetado você. Nasceu o Júnior, meu pai deixou de beber durante um dia apenas e continuou bebendo. Minha primeira surra foi aos 7 meses. Eu apanhei tanto, minha mãe disse que ela não podia me pegar no berço, que amanheceu o dia e eu soluçava ainda. E aí eu quero dizer para vocês que foi muito difícil para mim, porque eu me tornei exatamente num ser distorcido. Foi muito difícil para mim. Quando eu comecei a ir para a escola, eu me tornei naquela criança esquecida no banco da escola. Eu não conseguia me relacionar com ninguém. Eu não conseguia ter amigos. As poucas vezes que eu me aproximei de alguns amigos da escola para jogar futebol, eles nunca me escolheram. Um dos capítulos do meu livro é Fora do Time, porque eu não era escolhido, eu não tinha expressão nenhuma. E foi ficando difícil para mim a escola. Nós tínhamos que dormir fora de casa, mas quando eu ia para a escola era outro terror, porque eu sofria muito bullying. Eu era realmente esquisito, porque eu acreditava na mentira que eu não sabia andar, eu acreditava na mentira que eu não sabia me relacionar com ninguém. Eu tinha medo de homens, eu tinha medo da figura masculina, por conta do meu pai ser muito violento. Isso foi gerando um trauma dentro de mim, e para mim foi muito difícil mesmo. Então, as poucas vezes que eu me aproximava, eu era realmente esquecido, eu era excluído. Isso foi gerando mais traumas, mais rejeição. Isso foi me paralisando a ponto de acreditar em muitas mentiras. Por exemplo, quando estava indo para a escola, se viesse alguém ao meu encontro, eu atravessava a rua, e se tinha muitas pessoas, eu ficava parado, porque eu acreditava na mentira que eu não sabia andar. Eu tinha vergonha de mim, na verdade. Eu tinha vergonha de mim. Eu não tinha nenhuma alegria no meu coração. E eu fui crescendo dessa maneira, e eu fui desenvolvendo vários problemas. Eu tinha muita inveja, eu desenvolvi um sentimento de inveja dos meus amigos, daqueles que muitas vezes estavam perto de mim, e eu tinha inveja dos pais deles. Como eu queria ter um pai como esse. Eu lembro de ter um amigo que morava bem próximo à minha casa, e o pai dele era caminhoneiro, o seu João, e quando o seu João chegava de viagem, ele vinha buzinando, e eu lembro que o meu amigo saía correndo, e ele voltava no colo do pai, dirigindo o caminhão, buzinando, e eu dizia: por que eu não nasci nesse lar? Por que eu tive esse pai? Por que eu tive essa família? E tudo isso foi realmente me traumatizando de uma forma assim terrível. Na escola, quando batia o sino, que eu saía no meio da multidão, eu ficava perdido, porque eu apanhava muito. Então assim, eu lembro de cenas dos meninos me chutando, eu caindo no chão, eles pegando a minha mochila, jogando longe. Quantas vezes eles tiraram o meu tênis, naquela época eu usava conga. Eles tiravam minha conga e jogavam para casa dos vizinhos. Tinha que ir lá, eu não sabia falar, eu não conseguia falar, mas eu tinha que ir, porque era o único calçado que eu tinha. E como é difícil você enfrentar aquilo que você não está pronto para enfrentar. Essas eram as minhas lutas quando criança ainda. Aos 13 anos, eu cheguei no fundo do poço, numa depressão profunda, e eu disse para minha mãe: mãe, eu não consigo mais. Foi quando eu parei. Eu não conseguia mais. Eu disse: mãe, eu não consigo mais ir para a escola. Eu não consigo mais viver, mãe. E naquele ano eu não estudei, eu parei. Estava na 7ª série, eu não consegui mais ir para a escola, e eu me isolei dentro do meu quarto. E para você ter uma noção, eu tentava me matar no sentido de tentar me enfocar com as próprias mãos. Eu tentava arrancar os meus olhos. Os meus olhos são claros,
E eu odiava os meus olhos. Você não tem noção da vergonha que eu tinha nos meus olhos. Porque eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu não era parecido com ele, eu era parecido com a minha mãe. Então ele era moreno e eu queria ser igual ao meu pai. Sabe aquele desejo de ter um pai e você não ter? Então eu estava realmente no fundo do poço. Aquilo que mais trazia segurança para mim era uma fralda e o meu dedo que eu chupava aos 13 anos. Foi muito difícil. Mas um dia eu estava vendo os meus amigos jogar bola na frente de casa, eu estava no portão, eu ficava num cantinho do portão chupando o dedo e cheirando fralda. E passou uma senhora, uma vizinha, e disse assim: Juninho, vamos na igreja? Ela sempre me convidava. E aquele dia eu não sei porquê. Sabe aquele dia que você decide fazer algo ou ir em algum lugar e você nem sabe por que você foi e decidiu? Talvez seja o seu dia hoje aqui. O que eu estou fazendo aqui? E aquele dia eu fui na igreja. E quando eu cheguei na igreja, eles estavam cantando aquela música pra te adorar. Queria que tu cantasse um pedacinho pra nós. Te adorar, o Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Quando eu ouvi falar onde foi o amor, eu decidi: esse é o lugar que eu quero estar. Eu fui muito amado ali. Por isso que eu sempre digo: a igreja é a esperança do mundo. Todo mundo fala da igreja, mas difícil é fazer o que ela faz. Foi naquele ambiente que eu comecei a ser transformado, curado. Eu voltei para minha casa diferente. Eu disse: mãe, tem esperança para nossa família, tem esperança para nossa casa. Minha mãe não deu bola para mim, porque minha mãe realmente não tinha como. Ela trabalhava, tinha que sustentar a casa, então para ela era algo, enfim, insignificante. Mas eu continuei aos 13 anos. Eu ia para a igreja, não perdi uma celebração. Sentava no último banco, eu estou aqui. Pastor Anísio foi meu líder, foi meu pastor, ele me conheceu aos 13 anos. Hoje eu sou pastor dele. E ele sabe que eu não falava, eu não sabia andar, eu não sabia me reportar a ninguém. Eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar falando aqui. Eu estava ali orando na hora do louvor, eu disse: Deus, olha onde o Senhor tem me colocado para falar em lugares que eu nunca imaginei. Eu lancei um livro tem 6 meses, Café com Deus Pai, vendeu mais de 100 mil cópias. Deus está dando uma proporção que eu nunca imaginei. Mas sabe que na dor o nosso sistema de valores é abalado e a gente se volta para aquilo que é importante. Eu aprendi que a dor muitas vezes é um presente, porque a dor, ela pode te colocar no seu destino. Eu já vou explicar por quê. E naquele momento, então, eu me entreguei totalmente. Um ano depois, eu estava me batizando nas águas. Convidei toda a minha família, ninguém veio, mas lá estava o Júnior se batizando. Eu me batizei. Semanas depois, meu pai já estava realmente morrendo aos 53 anos, em cima de uma cama, todo entrevado. Então ele foi se diminuindo, e ele ficou no tamanho de uma criança de 7 anos, menos de 40 quilos. Eu lembro que uma tarde meu pai me chamou minha mãe e as minhas irmãs, e nós fomos para o quarto. E eu lembro que lá ele ouviu falar de Jesus, e eu orando: Pai, se entrega, Pai, porque nós
Minha mãe sempre disse: teu pai é um homem bom, que acaba com ele é um vício. Por isso que eu digo: o que dirige você? Talvez um vício está dirigindo você, talvez uma ferida está dirigindo você, talvez uma circunstância contrária está dirigindo você, eu não sei. Mas o meu pai se tornou um ser totalmente distorcido, porque o vício estava dirigindo ele, mas ele não era aquele vício. Ei, você não é a sua circunstância, amém? E eu lembro que o pai pediu perdão pela primeira vez, eu vi meu pai chorar, pediu perdão para minha mãe, pediu perdão. Eu pedi uma toalha, eu pedi um lenço, me deram uma toalha, e faz sentido. Foi que tinha, irmão. Perdão, irmãos, mas achou ganha aqui. Meu pai pediu perdão para todos nós e naquele dia eu descobri uma coisa: o perdão, ele abre portas para inúmeros sentimentos. Mas naquele dia eu achava que eu amava meu pai, eu passei a amar muito mais. Dali, depois de nós orarmos por ele entrou em coma, foi para o hospital e 15 dias depois ele voltou dentro de um caixão. Morreu aos 53 anos. Eu lembro que quando nós chegamos em casa, depois de enterrar meu pai, eu lembro que a casa estava em silêncio. Havia um silêncio. Sabe quando você se acabou o filme de terror? Eu tinha uma missão: ganhar minha mãe e as minhas irmãs e os meus cunhados para Jesus. Um ano depois, todos estavam se batizando na igreja que eu conheci Jesus. Eu ainda era meio distorcido. Eu ainda acreditava em muitas mentiras. Assim como esse filho, quando voltou para a casa do pai, houve arrependimento, mas acreditava na mentira, que ele não poderia mais ser chamado de filho. Eu acreditava em algumas mentiras ainda. Dos meus 13 anos, quando eu aceitei Jesus, até os meus 22 anos, eu não conseguia falar ainda normalmente, conversava o necessário. Conheci a minha esposa, Michele, me ajudou muito nesse processo. Muito obrigado. Você realmente fez toda a diferença. Como é bom você ter pessoas que acreditam em você. E eu lembro que dos meus 13 anos aos meus 22, eu comecei a me tornar um menino muito sonhador. Porque eu comecei a ver que Deus me criou para um propósito muito maior. Eu comecei a entender todas as minhas dores. E se na época eu me perguntasse, depois do meu pai ter morrido, se eu gostaria de passar por tudo aquilo de volta, eu diria jamais. Se eu tivesse a opção de não passar por essas dores na época, eu diria: eu não quero passar. Mas hoje eu posso dizer para vocês, eu passaria tudo de novo para viver o que eu estou vivendo hoje. Você vai entender por quê. Todas as minhas feridas, todos os meus traumas viraram projetos sociais. Eu fui órfão de pai vivo quando criança. Hoje eu tenho um orfanato de criança de 0 a 12 anos. Eu fui órfão na adolescência. Hoje eu tenho um orfanato de 12 a 18 anos. Eu tive um pai viciado. Hoje eu tenho uma clínica que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e também portadoras de vírus HIV. Se tiver alguma mulher em São Paulo que quer tratamento, você pode mandar para a Itajaí que nós pagamos a conta. Isso é a nível mundial, é meu compromisso com Deus. Pastor Anísio coordena a clínica. Eu que nunca tive um pai, uma mãe que teve condições de me levar ao mercado, por exemplo, eu não gosto de bolacha. Por que eu não gosto de bolacha? Porque eu nunca recebi. Meu pai e minha mãe nunca compraram em casa, não era comum ter bolacha em casa. Mas hoje nós temos um projeto chamado Mercado Solidário. Criamos um mercado, eu criei uma célula solidária. As famílias carentes se cadastram, recebem dinheiro solidário, e não é eu e a igreja e todas as pessoas que trabalham comigo que dão um sacolão. É a pessoa que com aquele dinheiro, a pessoa pega um carrinho
e ela vai na prateleira. O filho está pedindo, pai, eu quero uma bolacha, o pai dando. Sabe por quê? Eu quero gravar boas lembranças na mente do filho. Porque aquele pai naquele momento está passando por um momento difícil. Sabe o que fez o filho pródigo voltar para casa? As boas lembranças que ele tinha da casa do pai. Quantos empregados meu pai tem e quantos tem comida de sobra? Eu que nunca pratiquei esporte porque eu nunca fui escolhido, hoje temos inúmeros projetos de esporte. Eu que não gostava da escola, voltei a estudar logo após meu pai ter falecido. Já estava criando um leão dentro de mim. E sabe que eu aprendi uma coisa, quero deixar uma frase para vocês. Se eu não vivo com os elogios das pessoas, tampouco vou viver com as críticas. Eu sei quem eu sou. Você pode falar de mim, nossa, esse cara não sabe andar, não sabe falar. Você pode falar o que quiser de mim. Hoje eu sei quem eu sou em Deus. Isso é o mais importante, isso é libertador. Quando você sabe quem você é, quando você descobre a sua identidade, quando você descobre o seu propósito e você segue o seu destino, ninguém pode parar, a não ser você mesmo. Aos 29 anos eu plantei a igreja com 8 pessoas, acreditando que aquela igreja que mudou a minha história. Para você ter uma noção, aos 22 anos, no 7º período de economia, Deus falou comigo e naquele momento eu tranquei a matrícula, todo mundo me chamou de doido. Estava fazendo a monografia de economia. Fui sentar numa cadeira de teologia. Fiz 2 faculdades, uma pós-graduação em teologia bíblica aos 29 anos. Lá estava o Júnior, um leão, plantando uma igreja com 8 pessoas. Pastor Alice fazia parte, faz parte até hoje. Hoje nós temos 5.000 pessoas hoje ouvindo a palavra. Isso só em Itajaí. Deus começou a fazer muitas coisas. Deus começou realmente a transformar a minha dor em projetos, em propósitos. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua dor hoje, amanhã será o seu maior testemunho. Deixa eu te dizer mais uma coisa, até que você saiba quem você é, você não poderá cumprir o seu propósito. Então, encontrar um pai é entender que fomos gerados dele. Você tem o DNA do Pai, você tem o DNA de Deus, com todas as possibilidades de fazer grandes coisas. Então reconheça a soberania do seu Pai e viva a liberdade do céu na terra. Encontrar um Pai é eliminar as pendências, memórias terríveis do passado. Chegou a hora de você ter um encontro de cura que só o Pai pode dar. E quero adiantar, você pode decidir sim, ou você pode decidir não. A minha vida não vai mudar se você decidir sim ou não, mas a sua muda. Esse ambiente, ele não foi criado por um acaso, ele é um ambiente seguro. O choro aqui não é livre, mas é seguro. O choro aqui é seguro. Então chegou o momento da sua cura. Eu não acredito que eu saí de casa por um acaso. Eu estou aqui por um propósito. Deus me trouxe aqui, Deus trouxe o Tiago aqui, Deus trouxe o Eliezer aqui, como eu falei, para realmente transformar muitas realidades. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, todos com os olhos fechados. Feche seus olhos. E com os olhos fechados eu quero que você traga neste momento a lembrança de como foi a casa do seu pai. Como foi a casa do seu pai? Traga na lembrança agora. Quais as lembranças que você tem da casa do pai? O filho pródigo não se sentia mais digno de ser filho, e por isso passou a acreditar nas mentiras que vinham em sua mente. Talvez a sua lembrança seja igual à minha, não tão boa. Talvez seu pai não foi alcoólatra, mas ele era ausente, e você foi órfão de pai vivo. Ele tinha que trabalhar muito, talvez você esperava ele chegar, mas ele não chegava. Você dormia e você não tinha realmente a presença dele. Talvez seu pai não foi ausente, não foi alcoólatra, mas ele não te abraçava.
Ele até estava presente, mas ele não te abraçava simplesmente. Talvez até o seu pai te abraçava, mas ele nunca falou eu te amo. E hoje você não consegue falar eu te amo. Ninguém dá aquilo que não tem. Você não consegue dar aquilo que você não recebeu. Talvez hoje há uma dificuldade muito grande na sua vida de falar eu te amo, de abraçar as pessoas. Ei, hoje é a sua cura. Hoje é a sua transformação. Talvez você esteja sofrendo e não saiba o motivo. Talvez venha procurando para os seus vazios um preenchimento superficial nos mais diversos tipos de relacionamentos, e nada te preenche, nada te transforma, nada faz sentido para você. Você não é feliz, você não é alegre, você, enfim, talvez queira que todos e tudo olhem para você como prioridade e atenção. Talvez a cultura dominante deste mundo tenha criado uma pressão tão grande na tua vida que você está realmente demonstrando pelo lado de fora o que você não é pelo lado de dentro. Assim como eu sempre pensava, talvez você também não se ache digno, digna, merecedor, merecedora. Olhe para mim, existe uma solução para você. E eu encontrei essa solução. Eu encontrei o Pai. Eu encontrei Deus. E sabe, o seu pai foi tão vítima quanto você. Eu descobri isso. O meu pai, ele só deu aquilo que ele recebeu do meu avô. O meu avô só entregou e deu aquilo que ele recebeu do meu bisavô. Meu pai foi vítima tanto quanto eu. O meu pai, de fato, como a minha mãe sempre disse, era um homem bom. Mas o que dirigiu ele foi o vício. Porque desde criança, o seu pai pedia para ir no bar comprar bebida. Entenda uma coisa: quando eu tive esse encontro com Deus, eu descobri 3 coisas. Quero deixar para você 3 coisas que eu descobri quando eu tive um encontro com Deus: quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quem eu era, quem eu não era e quem eu iria me tornar. Quando eu descobri isso, todas as mentiras, Domingos, por muitos anos, eu acreditei na mentira que eu não teria amigos. Por muitos anos eu acreditei na mentira que eu não teria um casamento feliz, uma família, que eu nunca seria pai. Eu tenho 2 filhos maravilhosos. O João Pedro com 18 anos e a Isabela com 12 anos. Uma esposa maravilhosa. Amigos, hoje dizer que eu sou, além de pastor, amigo do Tiago, da Nai, pastor Anísio, meu amigão também, pastora Mary, sou muito grato. Hoje eu tenho amigos no Brasil inteiro, fora do Brasil. Toda mentira, todo isolamento, toda rejeição que eu sofri lá na infância, na adolescência, parte da adolescência. Eu lembro que tempos atrás um jovem da minha igreja chegou para mim e disse assim: pastor, que bênção, né, a sua história, você nunca foi escolhido para nenhum time. Eu disse: bênção? Por que não foi com você? Ele veio assim: não, pastor, o senhor não entendeu. O fato é que o senhor nunca foi escolhido para jogar em nenhum time, mas hoje todo mundo quer jogar no seu. Sabe por quê? A roleta virou, a roda virou, Deus moveu para o propósito certo. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, não quer dizer que eu não tenha circunstâncias contrárias. O fato é, eu sei quem eu sou e eu sei quem é meu Pai, e todas as coisas colocaram para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Entenda, talvez você tenha se definido pela rejeição. Rejeição é um episódio onde você foi criticado. Talvez você foi criticado, isso é rejeição. Isso paralisou você. Ou talvez você foi humilhado, o pai foi indiferente com você. Talvez você foi acusado, invalidado, indesejado, presenciou muitas brigas dos pais, aonde você se sente inseguro para o futuro. Talvez você foi maltratado, abusado fisicamente ou emocionalmente, inferiorizado, injustiçado, não amado, comparado, indiferente, privado do básico.
Talvez você tenha se definido pelo abuso sofrido na infância ou juventude, e tudo que você quer é acabar com essa dor. Quantas palavras que vieram ao seu encontro, que te mataram, quantas surras, quanto abandono, tudo isso decorrente de uma rejeição que virou uma ferida e que se manifesta primeiramente emocionalmente, mas no decorrer da vida, entenda uma coisa, se manifesta numa disfunção financeira, disfunção conjugal, disfunção sexual e vai se manifestar em uma doença física se você não for curado. Olha quantas consequências. Quantas consequências. Talvez você está dizendo, pastor, eu tive um pai bom, ele me abraçou, me beijou. Mas deixa eu te falar, por último, para concluir, quando os pais são inexistentes, os filhos se tornam solitários. Quando os pais são separados, tem alguém aqui de filho de pai separado? Levante a mão. Quando os pais são separados, os filhos se tornam frágeis. Quando os pais são rígidos demais, os filhos se tornam insensíveis. Quando os pais são isolados, os filhos se tornam superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Quando os pais são frios, os filhos se tornam carentes. Quando os pais são liberais demais, os filhos se tornam inconsequentes. Quando os pais são consumistas, os filhos se tornam materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos se tornam rebeldes. Quando os pais são disfuncionais, os filhos se tornam codependentes. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a sua vida. Eu tentei de uma certa forma mostrar um pouquinho do que eu vivi, do que Deus fez e o quanto a vida muitas vezes machuca. Mas eu quero nesse momento orar por você. Eu quero nesse momento te dar uma oportunidade. A vida é feita de oportunidades e de escolhas. Desde o momento que você se levanta pela manhã, você começa a fazer escolhas. Será que eu vou tomar café primeiro, ou vou escovar os dentes, ou vou tomar banho, ou vou colocar uma roupa? Nesse momento, eu queria chamar aqui o Tiago, a Naya, a pastora Michele, os pastores Anísio e a pastora Amélia também, para ficar aqui na frente. Aqui, pode intercalar aqui, pastora Amélia, com pastora, pode vir para cá, pastora Anísio, vamos mudar aqui um pouquinho a posição, pastora Amélia para lá, pastora Anísio aqui, para ficar dois homens aqui. Pastor Anísio, Tiago, eles vão representar aqui os seus pais.